nossa disciplina de resistência dos materiais. Saber a resistência de um material é relativamente simples. A gente só precisa forçar esse corpo até ele romper. E aí, a gente conhecendo a força que a gente aplicou para esse corpo romper, automaticamente a gente sabe a resistência desse corpo. Então, eu posso forçar ele tracionando ele, comprimindo, cisalhando, torcendo. Então, eu posso fazer diversas coisas para testar a resistência desse material. Então, se a gente tivesse, por exemplo, presencialmente, lá no laboratório do Bloco E, por exemplo, lá tem prensas, tem várias coisas que servem justamente para fazer esse tipo de ensaio. Como a gente está à distância, eu vou combinar, depois mais para frente um pouquinho, eu vou esperar a gente fazer uma base primeiro maior de conceito, aí a gente vê, eu vou compartilhar alguns vídeos com vocês para a gente assistir como que são esses ensaios aí para determinar a resistência de um corpo. Mas primeiro eu quero explicar primeiro o que é cada tipo de tensão que o corpo pode ser submetido, que daí fica melhor para a gente até interpretar os resultados destes ensaios. Então eu vou esperar mais um pouquinho aí, pelo menos a gente terminar a unidade 1, aí depois a gente tira um dia só para a gente conversar aí sobre esses ensaios. Então, essa é uma imagem do nosso livro. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma treliça. E justamente a treliça é quando a gente tem essas estruturas que são formadas por barras que são presas aí umas às outras e são presas aí formando normalmente triângulos. Por que triângulos? Se a gente pensar, imagina que a gente tenha, por exemplo, vamos pensar com, por exemplo, uma coisa mais simplesinha. Vamos pensar, sei lá, 4 palitinhos de picolé e a gente parafuse eles nesse formato aqui, ó, num quadrado. Qualquer força que eu fizer neles, a tendência que ele vai ter é fazer isso aqui, ó. É ele entortar. Então não é uma estrutura muito boa quando a gente faz quadrados ou a gente fazer losangos, não fica uma coisa bem presa. Agora, o triângulo, quando a gente prende ele certinho, isso aqui, você pode fazer força aqui em qualquer lugar que ele não vai entortar, porque se você força aqui, ele tem essa parte que é presa. Então, o triângulo, ele apresenta essa propriedade. Então, a gente se aproveita disso e usa isso nas estruturas. Então, uma coisa boa de se usar isso é que a gente não precisa usar, por exemplo, coisas maciças. Imagina, eu não preciso pegar um triângulo gigante desse tamanho aqui, ó, para colocar aí nesse telhado. Eu posso simplesmente utilizar essas barras ligadas aí em formato de triângulo, que a gente chama de treliça, e isso vai ter praticamente a mesma resistência do que se eu usasse uma chapa inteiriça aqui que fosse sustentar isso daí. Então você gasta muito menos material e consegue aí manter o mesmo valor de estrutura. Então esse que é o legal da treliça. Então eles são interligados e aí nessa aula o que é o negócio, né, que a gente vai calcular? A gente precisa conhecer as forças que estão nessas barras. Porque, novamente, se eu sei, eu tenho que saber que tipo de barra que eu uso, que largura de barra que eu uso, qual que vai ser o tipo do parafuso ou solda que eu vou usar. Então, se eu conheço as forças aplicadas, se eu sei o peso que esse telhado, por exemplo, que a gente usou de exemplo, precisa sustentar, então eu vou saber que tipo de material eu uso. Eu vou usar madeira, eu vou usar aço, o que eu vou usar? Então você precisa saber qual que é a resistência que a sua treliça vai precisar ter. Então vocês estão enxergando qual que é
tipo assim, o objetivo dessa disciplina, Sim, professor. você tem que calcular a força para você usar um material que seja resistente àquela força. Então, e aí o problema nosso é justamente esse, calcular as forças. Porque a resistência meio que você já sabe de fábrica. Ah, uma barra de ferro de tantos centímetros que aguenta tanto de carga. Você já vai lá e compra certinho o material que você precisa. Mas você precisa primeiro saber, no seu projeto, qual que é a força que vai estar sendo exercida. Aí um exemplo ó, usado em pontes. Essa aqui de uma estação petrolífica. Torres de alta tensão. Na aeronáutica também é utilizado. Então, mais algumas definições. Então, treliça simples é uma estrutura de elementos delgados ligados entre si. Normalmente, esses elementos são de madeira ou de aço, podem ser unidos também por uma placa de reforço, como mostrado na figura. Então, tá aí dois exemplinhos aí de como seriam treliças. As treliças planas, elas são como se fosse assim, são em duas dimensões, igual essa frente aqui desse telhado. Então, ela está ali em duas dimensões, ela está num plano, então você pode fazer os cálculos aí, né, relativos a isso. Ó, a treliça de uma ponte também, como pode ser. Antes da gente chegar na parte que a gente calcula realmente como que funciona, eu preciso definir com vocês tipos de apoios. Então, assim, quando a gente vai fazer desenho dessas estruturas, para a gente poder calcular e tal, às vezes esses desenhos eles usam um tipo de notação, um tipo de desenho. Então a gente precisa entender esses tipos de apoio. A gente vai usar 3 tipos de apoio. Então o primeiro apoio é um apoio móvel, que a gente chama ele de primeiro gênero. Então ele impede o movimento na direção normal, perpendicular ao plano de apoio, mas permite o movimento na direção paralela ao plano do apoio. E ele permite rotação. Então, esse apoio pode ser uma rodinha, por exemplo, uma estrutura que esteja aplicada sobre rodas, então ele permite esse movimento aqui na horizontal, mas se você fazer uma força para baixo, você não consegue mexer, porque o chão meio que te segura ali, né? E aqui tá os desenhos, né, que a gente pode usar normalmente para representar essas estruturas. Ou a gente faz esse aqui é a superfície, né, que está achurado aqui. Então, você pode desenhar com rodinhas ou simplesmente como se estivesse parecendo que está voando aqui, né? Então, esse triangulinho aqui é o apoio. Quando eu fizer o do segundo gênero aqui, ó, vai ficar mais fácil de entender. O segundo gênero é aquele que está preso na superfície, mas ele ainda permite que você tenha algum tipo de movimento, porque ele tem esse parafusinho aqui, ó, que permite que essa haste aqui tenha esse movimento para cá ou para cá. Então ele não deixa você movimentar no chão, você está preso, igual nesse desenho aqui. Mas como tem esse parafuso, ele ainda permite que essa haste ela tenha algum tipo de rotação. Então a gente pode imaginar, por exemplo, como se fosse, imaginem uma cancela de trânsito. Você tem uma barra aqui, ó. E essa barra pode ter um apoio aqui. E aqui está preso com um parafuso. Então essa cancela ela pode subir e descer. Então esse apoio aqui seria de segundo gênero. E se esse apoio aqui subir junto com a cancela, aqui seria um de primeiro gênero. Então, se aqui está preso, sobe e desce, é primeiro. Se aqui está preso, só deixa rodar, mas ele não pode nem ir para baixo, nem para a esquerda ou direita, aí é de segundo. E aí, de terceiro, é o que a gente chama de engaste. É quando a gente tem uma coisa que está preso, enterrado ou na parede ou no chão. E aí não tem como você nem rotacionar e nem movimentar para canto nenhum. Ele está preso. É o caso da sapata que o colega estava falando aí, do pilar
ou se você prender uma barra de ferro numa parede, por exemplo, uma viga, que não tem como você rodar, e aí então a gente fala que é um apoio engastado, ele é de terceiro gênero, não tem como você movimentar para canto nenhum. Então, na disciplina a gente vai ter exercícios que vão ser apoios de primeiro, segundo e terceiro, e aí a gente vai estar sempre lembrando desses nomes para a gente acostumar com esses termos. Então, só para a gente recapitular, ó. Primeiro gênero, permite movimento na direção paralela ao plano de apoio. Então, ele deixa você mexer e deixa rodar. O segundo, ele só deixa rodar. E o terceiro, não deixa rodar, não deixa mexer. Está preso totalmente. Então, o primeiro deixa mexer e rodar, o segundo só deixa rodar e esse terceiro não deixa fazer nada. A gente vai ficar relembrando esses nomes dos tipos de apoios na hora que a gente for fazer os exercícios e aí vai ficar mais claro para vocês. Tranquilo até agora, pessoal? Sim. Então tá. Então, vamos começar a falar ali mais das forças, como que elas são ali. Então, a gente precisa meio que supor algumas coisas para a gente poder resolver os exercícios. Então, todas as cargas são aplicadas aos nós. Normalmente, o peso próprio é desprezado, pois a carga suportada é bem maior que o peso do elemento. Então, vai ter exercício que vai desprezar o peso das hastes, pode ter exercício que vai levar em consideração o peso da haste, e aí a gente coloca ali uma força a mais na hora que estiver fazendo esse exercício. Esses nós, pessoal, que está aqui, ele é o ponto de encontro de duas barras, duas ou três, né? Então, se eu voltar aqui rapidinho, ó, isso aqui é um nó, isso aqui é um nó, nó, nó. Vocês todos são da elétrica? Eu acho que só tem elétrica aqui, hein, professor? Todo mundo? Tem alguém que é de outro curso? Eu sou da produção. Tá. Todos vocês já fizeram alguma disciplina de eletricidade, provavelmente, né? Física 3 de princípios de eletricidade e magnetismo. Sim. E lá tem a tal da lei dos nós, né? Então, o nó na elétrica é um ponto onde vai ter o encontro ali, né, dos fios. E esse nó, meio que, se a gente pensar, meio que é parecido. Só que quem vai estar encontrando aqui vai ser exatamente as barras, né, que estão presas. E, em vez de você ter uma corrente, o que você vai ter ali é uma força que está sendo exercida aí nesses nós. Então, se ajudar vocês a lembrar, dá até para relacionar esse nó da treliça com o nó do circuito elétrico. Então, lá é um ponto de divisão de corrente. Aqui pode ser um ponto de divisão de forças, por exemplo, em que as barras estão presas aí uma nas outras. Então, esse seria o nó. E aí, do mesmo jeito que lá tem a lei de Kirchhoff dos nós, né, para resolver as correntes e tal, aqui a gente meio que vai usar a mesma lógica. A gente vai resolver as forças por nó. Então, a gente vai analisar qual que é a força que está sendo aplicada no nó para a gente resolver nosso exercício. E aí, aqui tem algumas dicas, né? Então, a gente vai sempre considerar que tem duas forças atuando em cada barra. Então, se eu tenho uma barra e essa barra estiver tracionando, ou seja, tendo uma tendência a isso aqui, por exemplo, a esticar, né, a ser tracionado, sempre tem que ter duas forças atuando, porque não tem como você tracionar um corpo sem fazer uma força em cada ponta. Se algum de vocês tiver uma caneta aí na mão, tenta tracionar ela fazendo força numa ponta só, não tem como. Se você quer esticar a sua caneta, você tem que fazer uma força numa ponta, uma força na outra e puxar uma para cada lado, né? Senão você não traciona. Tipo, ó, se vocês estão vendo minha câmera aqui, ó, você tracionar, você tem que fazer uma força para cá e uma para cá, para
tracionar. Não tem como tracionar fazendo uma força. E comprimir é a mesma coisa. Se você quiser comprimir alguma coisa, esmagar, você tem que ter pelo menos 2 forças. Quando você faz uma força, por exemplo, para baixo, para apertar alguma coisa, de repente, sobre uma mesa, quem está fazendo a outra força é justamente a força normal ali da mesa, né? Então, tem 2 forças. Se tivesse só uma força, o que ia acontecer, pessoal? Imagine essa treliça aqui. Se tivesse só essa força aqui, o que ia acontecer? Imagina... A outra ponta tivesse amarrada, é só ter a tração, né? Mas se tivesse nada, só para um lado, assim, de puxar fora. Porque ela ia mexer. Imagina aí a caneta. Se você faz uma força só para um lado, ela mexe. Se você faz uma força para um lado e para o outro, e essas forças são iguais, ele fica parado. Então, como a gente está falando de estruturas, e essas estruturas têm que ser resistentes, a gente não quer que nada se mova. A gente quer que fique tudo paradinho, porque a tendência é que a gente queira que seja resistente. Então, se a gente quer que fique parado, que não se mova nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, quanto que tem que ser o somatório das forças? 0. 0. Então, a gente vai aplicar isso. Então, se eu não quero que mexa na horizontal, se eu somar as forças em x, tem que dar 0. Se eu não quero que mova na vertical, se eu somar as forças em y, tem que dar 0. E se eu não quero que rotacione, que nome que a gente dá lá para rotação? Quando faz uma força para rotacionar? Torque. É o torque, perfeito. Então, o torque também tem que ser 0. Então, se eu somar os torques, tem que dar 0 para que o corpo não rotacione. Então, a gente vai partir disso para a gente resolver. A gente coloquei como dica aqui, ó, para a gente saber diferenciar se a barra está tendo uma tendência de compressão ou de tração. É assim, ó, se a força estiver chegando no nó, a gente fala que é força de compressão. Se a força estiver saindo do nó, a gente fala que é de tração. Então, a gente sempre desenha a força assim em cima da barrinha, e aí a gente sabe se está chegando, se está saindo. Essa é uma dica também. E depois, na hora de resolver, a gente vai ver também de um outro jeito, que meio que tem como a gente padronizar que tração, a força fique positiva, e compressão, a força fique negativa. Aí você não precisa ficar muito pensando se está chegando, se está saindo. Você resolve, deu mais, está tracionando, deu menos, está comprimindo. O negócio é que você precisa um pouquinho mais de atenção, porque como você vai começar a trabalhar com sinais, para você não ficar perdido na hora de resolver. Então, mas para quem gosta de ser mais pragmático, deu mais é um, deu menos é outro. Não precisa nem ficar pensando se está chegando a força no nó, se está saindo, porque isso também pode ser confuso. Aí a gente meio que vê dos dois jeitos aí para a gente... E aí depois cada um vê de que jeito que achar mais fácil. Então, vamos fazer um exercício. Vocês já estão aí com calculadora científica, caderno, tá tudo no jeito aí já? Já. Era isso. Já peguem aí já, que hoje nós já vamos começar firme. Já vou colocar o exercício ali de novo, só vou arrumar um negocinho aqui.
E aí, então com o caderno aí já? Calculadora científica? Já. Quem foi buscar o Eduardo? Eu, professor, já estou aqui, já peguei. Você não Tá. estava com ele aqui. Beleza, obrigado por esperar. Então tá, vamos começar por essa daqui, ó. Essa é a treliça mais simples que pode existir. É um triangulinho só. Então, como é o primeiro, a gente vai fazer junto, né? Então, vamos fazer esse aqui para a gente analisar. Antes da gente começar a resolver, vamos falar dos apoios, dos tipos de apoio, que é aquele que a gente acabou de falar, né? Do gênero. Então, se a gente olhar essa treliça, ela... Aqui, ó, eu tenho um apoio... Opa, deixa eu pegar aqui uma caneta. Aqui, ó, esse é um apoio de primeiro gênero. Porque se vocês observarem o desenho, esse nó C aí, ele só está apoiado no chão, ele não está preso. Ele pode ser levantado. E esse aqui, ó, é de segundo gênero. Porque como ele tem esse parafusinho bem aqui, ó, tá vendo que tem um parafusinho bem aqui? Essa estrutura ela pode se movimentar para esse lado aqui, né? Se eu levantar ela. Vocês conseguem enxergar isso? Eu posso levantar, né? Aí ela ficaria tipo assim, né? Aqui presinho pelo parafusinho e aqui o apoiozinho aqui. Poderia fazer isso, rotacionar ela para cá. Então, esse aqui é segundo, porque ele permite, né, que eu faça essa rotação. E esse C, ele é primeiro, porque ele deixa eu levantar e ele nem está preso no chão nem nada. Então, ele deixaria aí. Se fosse 2 de primeiro gênero, por exemplo, eu conseguiria arrastar ela para o lado e para o outro, porque não ia estar preso no chão. Então, como esse aqui está preso, então eu não consigo movimentar na horizontal, né? Eu só consigo rotacionar ela aqui. Então, a gente tem de primeiro e de segundo. Se esse aqui fosse engastado, ou seja, de terceiro, essa barra aqui seria inteiriça e ela ia estar presa, né, aqui embaixo do solo, né? Aí eu não ia conseguir rodar, nem mexer para a direita, nem para a esquerda. Aí seria um apoio de terceiro gênero. Então, aqui eu tenho de primeiro gênero e de segundo gênero. Então, aqui a gente tem essa treliça. Para ficar mais fácil ainda, nosso primeiro exercício, essa treliça ela é ainda de 45 graus. Então, a gente vai decompor, mas tipo, como dos dois lados são de 45 graus, tanto faz na hora de decompor, né? Seno de 45 e cosseno de 45 dá o mesmo número. Então, vamos pensar aqui, como que a gente vai fazer esse exercício. Então, a gente tem que resolver essas equações que estão aqui. A gente tem que resolver a soma das forças, a soma dos momentos. Esse momento aqui, pessoal, é o torque, tá? Esse M. O povo da física gosta mais de chamar de torque. Quem é engenheiro gosta mais de chamar de momento. Tem professor que utiliza a letra tal para torque. Não sei com qual letra que vocês aprenderam. Mas são sinônimos, tá? Momento e torque. Então, a gente tem que resolver isso daqui. Como a gente vai resolver? A gente vai usar o método dos nós, que é o nome do método que a gente vai usar. A gente vai ter que resolver essas equações meio que para cada nó. A gente tem que fazer esse somatório de forças, que tem que ser zero, resolvendo aí para cada nó. E como a gente tem forças espalhadas por tudo isso daí, a gente tem que escolher qual nó está mais fácil de resolver, baseado nas informações que o exercício deu, para ficar mais fácil da gente saber por onde a gente começa. Então, se a gente pensar aí, por exemplo, ó,
essa treliça está apoiada no chão. Quando a gente faz uma força numa superfície, como que é o nome daquela força de reação que a gente tem? Normal ou adiatrente? Normal, né? Isso, força normal. Então, pelo simples fato dessa treliça estar apoiada no chão aí, já significa que ela vai ter uma força de reação, certo? Então, vamos fazer aqui então. Então, eu posso ter uma força aqui, ó, desse apoio aqui que é para cima. Aqui, por exemplo, posso ter um FC. E aqui no A também está apoiado. Tem aqui um FA. Beleza? Como a gente tem essa barra elas estão ligadas aí, uma entre as outras, a gente precisa fazer as forças que estão atuando em todas as barras. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode desenhar os vetores saindo aí de cada nó e a gente resolve. E aí, baseado no sinal que der, a gente vai saber se está tracionando ou se está comprimindo. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, um vetor aqui, que está saindo desse nó B e está indo ali para o C. Então, eu vou chamar isso aqui de FBC. Se eu tenho essa força subindo, eu também tenho que ter uma força descendo aqui, ó. Como é indo do B para o A, então eu posso chamar de FBA. Aqui no nó C, ó, se eu tenho o FBC descendo, então eu tenho que ter um FCB aqui, ó, subindo. FCB. E mesma coisa aqui, ó. Tem que ter para cá um FCA e para cá um FAC. Então, se vocês olharem, a gente desenhou as forças e a gente colocou sempre como padrão para início todas essas forças saindo do nó. Então, se por acaso algum desses sinais estiverem errado, a gente simplesmente, por exemplo, se um dos sinais der negativo, significa o quê? Que o sinal que a gente adotou para esse desenho está invertido. A resposta em módulo vai estar certa, mas ele vai estar, ele pode estar invertido aí para a gente fazer. Então, eu vou puxar um desenho maior aqui para a gente ir respondendo. Essa primeira parte desse desenho, tá beleza? Vocês entenderam? Esses vetores? Que a gente precisa colocar um vetor em cada haste. Sim, professor. E, professor? Ah, não, já voltou aqui. Internet aqui é complicado. Tá, então vamos continuar, então. Aqui. Então, tá aí nossa treliça. Então, a gente precisa resolver ela. Então, vamos começar aqui, por exemplo, vamos começar pelo nó B. Então, pelo que a gente viu lá, o somatório de todas as forças em todos os eixos tem que zerar, certo? Então, por exemplo, vamos fazer o nó B aqui, menorzinho. Vou fazer ele aqui. A bolinha aqui é o nó B. Aqui embaixo. Então, vamos fazer as forças que a gente já conhece para ele. Ó, ele tem para cá, ele tem 500. E aí a gente fez aquela hora, para baixo aqui, um FBA, que vai estar aqui, né? Nessa viga aqui, né? Aqui, o FBA. E eu também tenho uma força aqui, né? Que aqui é que a gente chamou de FBC. Que vai estar aqui.
tem uma coisa. Esse FBC, pessoal, ele não está nem na horizontal e nem na vertical. Ele está na diagonal. O que a gente precisa fazer quando isso acontece? Se ele está na diagonal. Decomposição de força. Tem que decompor, né? Então, se aqui é 45, ó, aqui também é 45. 45 aqui. Então, aqui é 45. Então, eu vou decompor, ó. Vou colocar para cá, tem que ter um FBCX. E para cá, tem que ter um FBCY. Correto? Então, vamos resolver para x. Para x, ó, eu tenho 500. Já está aqui essa força aqui, né? Que já tinha, né? Esse vetorzinho que está aqui. Que já é 500. E eu tenho esse FBCX no nosso desenho ali, que ficou para a direita. Mais FBCX. Isso aqui tem que ser igual a quanto, pessoal? Para ele não se movimentar no eixo X. Zero. Tem que ser igual a zero. Então, vamos isolar ele. FBCX, pessoal, se a gente olhar no desenho aqui, ele é qual cateto? Ó, o triângulo ficou assim. Aqui está o Y, né? Aqui está o Y. O FBCX está aqui em cima. Então, e o ângulo está aqui. Então, eu posso desenhar ele aqui embaixo. Ó. Daí ele fica o quê? Cateto oposto, né? Então, vamos fazer assim, ó. 500. Melhor, vou passar o 500 para o outro lado. Ó, FBC. Se ele é oposto, vira seno, né, pessoal? Seno de 45 é igual a menos 500. Passei o 500 para lá subtraindo. Então, o FBC, façam aí para mim, menos 500 dividido por seno de 45. Quanto que dá? Menos 707,10. Menos 707,10. Newtons. Isso aí, professor. Menos 707,10 newton. Notem que deu negativo. Então, o que quer dizer já que deu negativo? Que o FBCX que a gente adotou ali, ele está o quê? Ele está no sentido errado ao que a gente adotou. Mas como deu esse menos aqui na resposta, então a gente sabe que ele, em vez de estar saindo daqui do nó, como que ele deveria estar? Entrando, né? Ou seja, se a gente desenhou ele tracionando aquele nó B, então, na verdade, ele está o quê? Comprimindo. Então, esse sinal menos aqui quer dizer, então, que ele está comprimindo. Está comprimindo esse nó devido a esse sinal. Vamos fazer para Y agora. Y. Y a gente tem para baixo, aqui no nosso desenho, o FBA. Né? Para baixo. Como ele está para baixo, se a gente quiser, a gente pode definir que para baixo é menos e para cima é mais. Para a direita é mais e para a esquerda é menos. Então, se eu quiser, eu posso até escrever aqui, ó, menos FBA. E quem está para baixo também é esse BCY, né, que a gente desenhou aqui embaixo, né? O BCY, se o BCX ele era seno, então esse aqui tem que ser cosseno, né? Porque o BCY aqui, ó, ficou de cateto adjacente. Como ele está para baixo, eu vou colocar menos também. FBCY. Quanto que tem que ser o somatório das forças em Y, pessoal, para que isso fique estático? Zero. Zero também.
Então, vou repetir aqui, ó, FBA a gente não sabe quanto que é. Só que o BCY, quem que ele vai ser? Ele vai ser o FBC vezes cosseno de 45. E isso aqui igual a zero. Notem que o FBC a gente já calculou ali em cima, né, pessoal? Então, a gente pode substituir aqui embaixo. Então, vai ficar menos FBA. Vou passar tudo lá para o outro lado, ó. Igual. Ele era negativo, ele passa mais. Então, vai ficar menos 707,1, que é o valor do FBC, vezes cosseno de 45. Notem aqui, pessoal, se eu jogasse o menos 707 dentro do FBC, como ele já era menos com menos ia ficar mais. Só que daí a gente jogou para cá do igual, passou como menos de novo. Por isso que ficou negativo aqui. Então, como eu tenho menos dos dois lados, esse FBA vai ficar positivo, né? Então, FBA... Quanto que dá, pessoal, essa conta aí? A menos 499,99. Menos 500. Vamos arredondar para 500, né? Como tem menos dos dois lados, daí então fica positivo, né, pessoal? 500 newtons. E ficou positivo. Se está positivo, quer dizer que é tração. Professor. Oi. Eu não entendi ali tá no FBCY da fórmula ali. O Y seria o cosseno de 45. É isso mesmo? Isso, é aqui, ó. O Y tá aqui, ó, adjacente, ó. Ah, tá bom. Adjacente. É. E aí o X ficou aqui, ó. O X ficou aqui, ó. Aqui, tô pintando aqui, é mais forte. O X ficou de oposto. Tá, para mim poder entender as forças ali do lado ali que o senhor fez ali, o FBA seria o adjacente, né? O FBA, FBA é o Y, ele só é para baixo aqui, ó. O FBA tá aqui, isso. Ó. E beleza. O BC, como o BC estava na diagonal, a gente teve que decompor. Então, a gente colocou uma componente do BC aqui e uma aqui. Só que aí a gente descobriu que o sinal estava, como deu negativo, a gente descobriu que ele está ao contrário, né? O certo era a pontinha estar entrando. Esse que deveria ser o mais correto na hora da gente fazer. Beleza, beleza. Ó, tirem print aí dessa tela para vocês guardarem. Não sei se vocês estão no computador ou se vocês estão anotando no caderno a conta. Tá anotando no caderno? Ou quem não quiser anotar, se quiser tirar esse print, sei lá. Mas tem resolvido no slide também, bonitinho, tá? Quem quiser. Porque aqui tá com minha letra. Eu tô escrevendo com o dedo na tela, sai tudo doido minha letra. Mas aqui, ó. Postar isso aí, professor? Eu vou postar. Beleza, beleza. Então, ó, aqui tá o exercício feitinho, ó. Pro nó B primeiro, tá? Que a gente tá no nó B ainda. Então, BC aqui, ó, 707.1, ficou de compressão. Então, o BC, ele tinha que estar aqui, ó, chegando no nó, né? A gente por padrão, colocou todo mundo saindo do nó, porque a gente sabia que se sair algum negativo, tá com sentido oposto. Então, é só inverter depois o desenho. E aqui, ó, o BA, 500 newtons, só que de tração. Então, essa haste aqui, ó, tá fazendo tração no nó. E essa haste aqui tá comprimindo o nó. Certo? Então, esse nó aqui, ó, B, aqui ele tá sendo forçado para cá. Opa! Ele tá forçado para cá e aqui ele tá sendo forçado assim. Então, de um lado tá puxando ele para baixo e a outra haste tá empurrando ele meio que para cima ali, meio que na diagonal. Beleza? O nó A, o nó B.
Então, ali ó, não seria menos 707? Ah, não, então, é porque ele colocou aqui, ó, o Czinho aqui, ó, de compressão. Tá em módulo aqui. Ah, tá, beleza, beleza, professor. Então, o negativo é só porque a gente viu assim, se tá negativo, a gente escolheu o sentido errado. Mas aqui só tá em módulo. Depende do jeito que você montar, ele fica mais ou menos. Por isso que eu comentei com vocês que eu ia fazer de 2 jeitos, que daí vocês podem escolher. Esse do sinal aqui, ó, que a gente fez, eu acho mais fácil porque assim, ó, deu negativo, sabe que é compressão. E deu positivo, sabe que é tração. E na hora de responder, na hora de montar os nós, sempre faz as forças saindo dos nós, que daí fica mais fácil. Então, ó, vamos fazer aqui agora para o nó C. Nó C é esse aqui de baixo, tá? Nó C. Então, a gente coloca de padrão, sempre saindo, né? Ó, vou fazer aqui, ó. Aqui está o nó C. Vou colocar ele aqui. Então, a gente já tem uma força aqui saindo dele, que é o FCB. A gente tem uma força para cá, que a gente pode chamar de FCA. E como ele está apoiado no chão, né, a gente tem uma força normal aqui, que a gente chamou de FC. Esse FCB, pessoal, a gente já calculou ele ali, né, no outro... Deixa eu escrever melhor ele aqui. A gente já calculou ele ali no outro, né? FCB é a mesma coisa que FBC, né? A gente calculou aqui, né? Ele aqui, ó. Já sabe que tem que dar 707, né? E outra coisa também, ó, que a gente fez aqui, a gente já descobriu que ele é de compressão. Então, se ele é de compressão, esse sinal aqui, ó, que a gente desenhou para baixo, tá vendo aqui ele desenhadinho para baixo assim? Na verdade, ele deveria estar assim. Então, aqui embaixo no C, tem que ter o mesmo sentido para empatar, assim, para lembrar daquele que a gente falou, que tipo, se vai tracionar, tem que ser uma força para cada lado. Se vai comprimir, uma força para cada lado também. Então, vamos continuar. Então, aqui eu tenho o FC, que é essa força normal ali da superfície. Então, a gente tem essas forças aqui. Esse FCB, pessoal, como ele está na diagonal, de novo, está na diagonal, o que a gente precisa fazer? Tem que decompor. Então, eu vou ter que fazer esse FCB, eu vou ter que fazer uma componente dele aqui, vamos desenhar aqui mais aqui assim, ó. Eu vou ter que fazer aqui um FCBY, e para cá aqui, ó, um FCB em X. E novamente o ângulo aqui, pelo desenho, esse ângulo aqui tem que ser 45, né? Tranquilo aqui, pessoal? Então, de novo, por padrão, a gente coloca os vetores saindo do nó, tipo tracionando. Se der sinal negativo, significa que em vez de tracionar, estava comprimindo. Então, vamos fazer aqui, ó, para nó C, vamos fazer para X primeiro. Em X, o que eu tenho? Ó? Eu tenho um FCBX para a esquerda e eu tenho um FCA para a esquerda também. Vocês conseguem ver nesse desenho ali? Que tanto o FCBX quanto o FCA estão para a esquerda. Se eles estão para a esquerda, eu posso falar assim, ó, menos FCA menos FCB em X. Isso aqui tem que ser igual a 0. Coloquei negativo porque eles estão para a esquerda. Se fosse para a direita, a gente podia falar que eles eram positivos. O FCBX, pessoal, é qual cateto ali no nosso desenho? É o oposto. Ó, o ângulo está aqui, ó. Ó o ângulo aqui. E o CBX aqui junto com o ângulo, ó. O CBX está junto, ó, com o 45. Ele é adjacente. Conseguiu enxergar?
É o X, pensei que era o Y. Professor. É o X. O X, é o X. Então, se ele é adjacente, ele é cosseno. Então, vai ficar FCB vezes cosseno de 45 igual a 0. Quanto que deu o FCB aí, pessoal? No outro exercício que a gente fez. É o menos 707. Então, ó, menos FCA menos 707,1 vezes cosseno de 45 é igual a 0. Quanto que dá 707 vezes cosseno aí, pessoal? Deu 500. 500. E aí, como tinha um menos, né? Então, ficou menos FCA menos 500 igual a 0. Então, FCA menos 500 eu passo para lá. Vai como mais. Só que como tinha um menos ali, vou passar o menos também. Então, dá menos 500 newtons. Então, o sentido que a gente adotou para o FCA, nesse desenho aqui, ó, da esquerda, tá oposto, né? A gente desenhou ele tracionando. Na verdade, ele tinha que estar comprimindo, né? Então, eu já tinha o FCBX para cá. Então, eu tenho que o FA teria que estar aqui, ó. O FCA tinha que estar assim, porque aqui está o FCBX. Um para cada lado, né? Para eles poderem se anular ali no nó. Então, se ele deu negativo, então a gente já sabe, negativo quer dizer que está comprimindo. Tá, esse é em X, vamos fazer em Y agora. Em Y, eu tenho FCBY para cima, aqui, ó, e FC para cima também. Então, ó, FCBY para cima, mais FC igual a 0. A gente já conhece o FCB, né, pessoal? O FCB é menos 707,1. Esse é o FCB. Como é FCBY, então ele é um... Se o outro foi cosseno, esse aqui então é seno de 45. E o FC que está positivo, eu vou jogar para a direita, ele vem negativo. FC. Então, quanto que dá 707,1 vezes 100? Vai ter que dar 500, né, pessoal? 500 newtons. E eu tenho menos dos dois lados, então fica todo mundo positivo. Se é positivo, está comprimindo ou está tracionando? Tracionando. Tracionando. Então, isso aqui é tração. Então, eu tenho esse FC, a força FC, que é essa força que está aqui, né? Do apoio aqui, ó. Também é 500 newtons. Então, a gente já resolveu dois nós. A gente resolveu... Deixa eu continuar aqui. Então, ó, para o nó C, então o FCA, 500 newton de tração, e a força C, né, vale 500 newtons, né, que a gente acabou de fazer aqui, né? Força C e FCA. Tá. Agora, vamos falar do nó A. Cadê? Aqui. Como a gente já conhece aqui, ó, pessoal, vamos voltar aqui, ó. A gente já conhece o FBA.
500 newton aqui, ó. E a gente já conhece... Se a gente já conhece o BA, que está aqui, vou voltar aqui, a gente já conhece esse BA, então, aqui no nó A, que tem a força que está para cima, ela tem que ter esse mesmo valor aqui, senão não anula. Então, eu já sei para esse nó A aqui, ó, que está para cima, nó A. Eu já sei que o FAB tem que ser igual ao FBA, senão não anula. Eu tenho o FBA aqui, né? Então tem que ter um para cada lado. Da mesma forma que a gente já calculou o FCA no outro exercício, que estava saindo aqui, né? Então, o A aqui, ó, também tem que ter o mesmo valor. Então, o FAC vai ter que ter o mesmo valor. Então, como a gente já calculou, tanto o BA quanto o CA, não precisa fazer de novo para achar o nó A. Você já calculou. Se não for o mesmo valor, essa força com essa e essa com essa, não anula. Então, normalmente o último nó que a gente calcula, como a gente já calculou as outras componentes, o último nó é só pegar o valor das respostas. Ó. FCA que vale menos 500 e o FAC, cadê? Aqui é FCA, né, que é a mesma coisa que o FAC, e o FBA, que está aqui embaixo também. Então, os dois têm 500 newtons. Então, a gente já sabe os valores das forças, né, que estão atuando ali em cima. Então, fica... Aqui, ó. Aqui ficaria um desenho com todas as forças desenhadas aí nos nós, né? Desenhando o que ficou faltando aí. Então, assim, pessoal, de primeira, é meio confuso, porque você tem que ficar lembrando que tem que decompor, você tem que resolver nó por nó, vai cair sempre num sisteminha, de você calcula em uma equação, joga na outra. Mas meio que assim, esses tipos de exercícios para calcular, meio que às vezes é tipo prática. Tem que ir fazendo e resolvendo, que devagarinho vai acostumando. E aí, qual é o gênero desse apoio aqui, pessoal? Segundo. E esse aqui? Primeiro. Então, essa treliça aqui, ela consegue rotacionar assim, né? Esse aqui, ó, não está encostando em nada. Então, esse aqui não é apoio. Ali no D. Então, o que a gente quer? A gente quer calcular todas as forças nos nós e nas barras aí e identificar, né, se é tração ou compressão. O método que a gente está utilizando desenha como tração todo mundo. Se der a resposta negativa, se der negativa, quer dizer que em vez de tração é compressão. Esse aqui acho que estava ruim de desenhar no dedo ali, eu vou mudar de programa aqui. Estão vendo aí? Então, aqui tem uma representação mais simples um pouquinho do que o outro exercício ali, né? Que estava em 3 dimensões. Só para pegar as dimensões aqui, ó. Esse tamanho aqui é 6. E esse tamanho aqui, essa altura aqui deixa eu ver aqui, é 4. Aqui, 4. E aqui ela é equidistante, então ela é certinha repartida aqui, ó. Aqui é 3 e aqui é 3 também. Só para a gente saber essas dimensões aí. E aí, aqui
a gente tem um apoio de segundo gênero. E aqui embaixo, aqui, ó, de primeiro. Então, só para a gente lembrar. Vou tirar esses tamanhos aqui que está atrapalhando. Tá. Então, antes da gente resolver os nós, a gente precisa primeiro resolver todas as forças que estão aí sendo aplicadas aí nos apoios. Se a gente pegar lá no exercício, o exercício colocou 2 vetores aí de força. Vou fazer eles de vermelhinho aqui. Aqui tem 600 e aqui para baixo tem 400. Então, vamos colocar aqui, ó, 600 newton e aqui tem 400 newtons. Então, a gente vai resolver aqui primeiro as reações de apoio. Então, como isso aqui é estático, pessoal, se a gente fizer o somatório de todas as forças, tem que dar igual a 0, e o somatório de todos os momentos também tem que dar igual a 0. Então, a gente precisa desenhar primeiro as forças que estão faltando aqui no exercício. Então, como aqui, ó, aqui no ponto A, a gente tem um apoio de primeiro gênero, a única coisa que ele pode fazer é uma força aqui para cima, aqui, ó. É a única coisa que ele pode fazer. Aqui nesse outro apoio, da direita, aí no ponto C, ele pode fazer forças tanto para cima quanto para o lado, porque ele é um apoio de segundo gênero. Então, a gente pode ter tanto uma força aqui, quanto uma força aqui. Então, vamos chamar aqui de... Esse aqui eu vou chamar de FA. Esse aqui eu vou chamar de FCX. E esse aqui, ó, dá para chamar de FCY. E aí a gente consegue resolver primeiro esses apoios aí. Então, vamos fazer primeiro para momentos. Para momentos N. Para a gente analisar os momentos disso daí, pessoal, a gente tem que analisar todas as forças que geram uma rotação. Vocês lembram a fórmula do momento? O momento, ele é uma força vezes uma distância. E essa distância é a distância da onde está a força até o eixo de rotação. Vocês lembram disso daí, das físicas? Como que calcula momento, pessoal? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos fazer uma lembrança aqui rapidinho, ó. Imagina que eu tenho isso daqui, uma barra, por exemplo. E vamos supor que ela está presa aqui, ó, nesse cantinho aqui. Então, bem aqui, a gente pode pensar que bem aqui tem um parafusinho aqui. E aí a gente vai fazer uma força. Vamos imaginar que tem uma força assim, ó, agindo bem aqui nessa ponta. Vamos falar que aqui é um F igual a 100 newton. Certo? E aí, ó, essa distância daqui, até o parafuso ali que vai girar, vamos supor que essa aqui, ó, essa distância aqui seja D igual a 10 metros. Então, o momento é a força vezes a distância. Então, o momento disso daí vai ser o quê? 100 vezes 10. Então, seria o quê? 1000 newtons para cada metro. Então, assim que a gente calcula o momento. A gente faz a força vezes a distância até o eixo de rotação. E aí faz força vezes distância, a gente tem o momento. Então, se a gente olhar aqui, ó, vou apagar, tá, esse exemplinho aqui, tá, pessoal? Vou analisar aqui esse desenho nosso aqui do lado. Ó, ele tá mais ou menos assim, né?
Esse FA, ó, se ele está preso aqui, ó, ele pode rodar nesse eixo aqui, que é onde ele está preso. Esse FA que está aqui, imagina ele fazendo uma força para cima. Ó, ele vai provocar uma rotação nesse sentido. Essa força de 400 que está aqui, ó, vai provocar uma rotação nesse sentido. O 600 que está aqui embaixo, ó, se o eixo está aqui, ele também provoca uma rotação nesse sentido aqui. Se o eixo de rotação, pessoal, está aqui em cima, aqui nesse apoio, o FCX e o FCY, a distância deles até o eixo de rotação aqui é zero, porque eles estão certinho em cima do eixo de rotação. Então, nem o FCX, nem o FCY fazem momento, porque eles estão em cima do eixo de rotação. Então, se a distância é zero, não tem por que eu calcular. Então, se a gente analisar, esses dois desenhos aqui provocam essa tendência. Eu vou até abrir minha câmera aqui, pessoal, ó. Vou até parar de compartilhar minha tela aqui para vocês verem o grandão. Vocês estão vendo o grandão aí na tela de vocês? Ou está aparecendo quebrado? Tá vendo eu grande, né? Vocês conseguem ver meu celular aqui, ó? Sim. Ó, se vocês lembrarem no exercício, ó, eu tenho um FA para cima. O FA tá aqui, ó, fazendo força aqui, ó. Imagina que isso aqui seja esse meu celular seja certinho ali a viga. O FA tá fazendo força assim, ó, para cima. Ó a tendência que ele faz, ó. Vou dar nesse sentido, tá vendo? O FA ali lá no desenho tá para cima, ó. Tem que fazer isso. Sim. Se eu pegar o FC, que está bem aqui nesse cantinho aqui, ó, ele está para lá, imagina uma força indo para lá, ó, ele vai rodar o outro lado, ó. Uma força que age aqui, ó, vai rodar para esse lado. Mesma coisa essa força daqui de cima, ó. Tá aqui em cima, ela vai rodar assim. Então, tanto o 400 que está aqui em cima faz assim, o que está nesse cantinho aqui, ó, também faz assim. E o único que roda contra é o FA, que está aqui, ó, que roda assim. Então, na hora que a gente for voltar ali no desenho, para analisar, aqui. Então, ó, vamos desenhar de novo aqui, ó. Tá aqui a treliça, sim. Então, e aqui está o eixo está bem aqui, ó. Então, o 600 que está ali no D faz rodar assim. O 400 que vai empurrar para baixo faz rodar assim. E só o A aqui que faz girar para o outro lado. Então, na hora da gente calcular esses momentos, para descobrir o momento resultante, eu vou ter dois momentos que rodam para um lado e um momento que roda para o outro. Então, a gente soma quem tem roda para o mesmo lado e subtrai quem roda para o outro lado. Quem tiver dificuldade com essa parte de momentos, pessoal, eu sugiro depois dar uma revisadinha no YouTube ou nas disciplinas passadas para lembrar como que calcula isso daí. Mas a gente vai fazer bem passo a passo aqui, ó. Então, vamos calcular. A fórmula, então, do momento é força vezes distância, né? Então, o que que vai ser, ó? Vai ser ali, ó. Vou fazer assim, ó, 400 vezes a distância dele, mais os 600 vezes a distância dele. Vou até, dá até para chamar assim, ó, como o 400 está ali no B, eu vou chamar um BB aqui. Chamar aqui. O outro está no D, então distância D. E como o FA ali é o único que roda contrário, eu vou subtrair ele. Então, eu vou falar que é FA vezes a distância A aí. E isso aqui tem que ser igual a quanto? Se não vai rodar para nenhum lado, a gente quer que isso fique estático, então isso aqui no final tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar o 400 vezes a distância da força até o eixo de rotação, 600 vezes a distância da força até o eixo de rotação e o FA até a distância dele ao eixo de rotação. Então, se a gente for resolver, ó, vai ficar 400 vezes. Ó, a distância, pessoal, vocês conseguem ver meu mouse?
Aparece aí na filmagem? Sim. Então, assim, deixa eu só... Então, vai ser, ó, a distância do 400, que está na metade do triângulo, até o eixo C, tem que ser 3. Porque a força B daqui até o eixo de rotação que está aqui é uma distância de 3 metros. Mais 600 vezes... O 600 está aqui no D, ó. E o eixo de rotação está lá no C. A distância do D até o C, quanto que é, pessoal? 4. Menos o FA, que eu quero saber, e qual que é a distância do A até chegar no C, se eu subir aqui, ó? Também é 4, porque o A, tá vendo? Ele está na horizontal, ele está na mesma altura do D. Do A até chegar lá no C, se eu subir reto ali, ó, a distância é... Não, mentira, a distância é 6, né? Isso, a distância é 6, porque ele está do A até chegar no C, como o A está para cima, né? Essa distância é 6. E isso é igual a 0. Então, 3 vezes 400 é 1.200, mais 4 vezes 600 dá 2.400. E aí eu vou passar o FA lá para o outro lado, então, igual a FA vezes 6. Então, quanto que dá aí, pessoal? 1.200 mais 2.400 e aí dividido por 6 depois. Dá 600. 600. 600 newtons é igual a... essa... Ô, professor, Oi. caiu a internet aqui, eu só não peguei o início ali dos 400 vezes a distância. Eu vou desenhar aqui de novo. Vou fazer aqui, que daí aqui de novo. Aqui está a Peguei treliça. só o finalzinho aqui. Então, vamos lá. O eixo de rotação está bem nessa quina aqui, ó. Então, Isso. vamos... Força de 400, ó, ela está aqui. Então, essa distância aqui é 3. Sim. Né? Ele está certinho no meio do triângulo. A outra força de 600 está aqui. Daqui até aqui, essa distância é 4. 4. O A está aqui. Se a gente olhar a ação dela, ó, ela subir aqui, ó, a ação está passando aqui, ó, ele está subindo aqui, ó, o FA. Então, daqui até aqui, quanto que é? 6. Daqui, ó, tem que ser, ó, o FA está passando aqui, ó. Tá certo. Tá certo. Daqui até aqui... Sim, é 6 mesmo. É 6. Então, por isso que a gente usou 6 ali no... Por que ficou menos FA ali? Ah, tá. Boa pergunta. A gente tem que analisar qual que é a tendência de rotação que está acontecendo. Então, na hora que a gente olha aqui, ó, a treliça, essa força aqui, ó, se ele está preso aqui, ele vai fazer rodar assim, ó. Isso. Né? Nesse sentido anti-horário. O 400 que está para cá também faz uma tendência de rotação anti-horário. E o A aqui, ó, ele está contra. A tendência dele é ser horário. Então, por isso que a gente somou quem gira para o mesmo lado e subtraiu de quem gira para o outro. Tá, mas essa força aqui, a do FA para sentido horário, ela está indicando? É porque como o A está apoiado no chão, Isso, ele é anormal ali. Ah, tá, entendi. Isso, exatamente. Ele está apoiado, é verdade. Isso. A gente deu o nome de A porque está no nó A, mas podia chamar de normal A, por exemplo. Ah, entendi. Beleza. E ali, se a gente olhar no desenho, tanto o FCX quanto o FCY, a gente não usou no cálculo dos momentos, porque a distância deles é 0. Aí não precisa calcular. Certo? Por isso que o FCX e o FCY não entrou, porque é 0. Porque eles estão no eixo, a distância deles é 0, aí não precisa fazer.
Então, o primeiro passo está resolvido. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa escolher o próximo... Qual é o próximo que a gente vai responder? Então, por exemplo, a gente começou pelos momentos, a gente já descobriu quanto que vale. O que a gente pode fazer agora? A gente precisa calcular ainda os valores das forças que a gente não conhece, que é justamente o FCX e o FCY. Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos para o próximo. Se a gente pensar, vamos pensar aqui, ó. Forças em Y. Quais forças a gente tem no eixo Y aí, pessoal? Desenhado. O FCX e o FCY, né? Não, no eixo Y só. Que é na vertical. Eu tenho o FA, o 400 e o FCY. Certo? Duas para baixo e uma para cima. Conseguem ver? Ah, é verdade. FCY para baixo, 400 para baixo e FA para cima. Então, ó, a gente pode colocar ó, FA, que está para cima, menos 400, que está para baixo, menos FCY, que está para baixo. Isso aqui tem que ser igual a quanto, pessoal? Zero. Zero. Se for diferente de zero, pessoal, essa viga vai subir, essa treliça, ou ela vai subir ou ela vai descer, e ela não pode. Calculou, né? Vale 600. 600 menos 400, e esse menos FCY eu vou passar para o outro lado positivo, mais FCY. Então, já sabemos quanto que vale, né? FC 200 newtons. Beleza? Calculamos as forças ali de Y. Vamos fazer agora forças em X. Que forças a gente tem em X aí, pessoal? X está mais fácil. Forças da horizontal, né? 600 e o FCX. Né? Eu digitei C aqui, era para ter digitado X. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Forças em X. Então, ó, eu tenho 600 para a direita e FCX para a esquerda. Então, 600 menos FCX tem que ser igual a 0. Então, 600 newtons é igual ao nosso FCX. Então, começamos resolvendo o exercício descobrindo os valores das reações dos apoios. Então, eu sei quanto que as superfícies que estão em volta aí dessa treliça, quais as forças que estão fazendo nela. E essas forças aí vai ajudar a gente a resolver as forças que estão nos nós. Beleza, então? Então, resolvemos a primeira parte. A gente descobriu os valores das reações aí, né, de todos os apoios. Aquele primeiro exercício não precisou usar os momentos. Esse aqui precisou, por isso que a gente fez essa continha aí um pouquinho mais complicada. Então, vamos escolher agora um nó para a gente começar aí. Então, sempre é bom a gente escolher um nó que a gente já conheça algumas forças e tal, para a gente não ter muitas incógnitas. Então, por exemplo, se a gente olhar o nó D, tem 3 barras que a gente não conhece. No nó D, também tem 3. E o nó A é o único que tem 2. Então, é mais fácil a gente começar resolvendo, né, pelo nó A. Então, vamos colocar aqui, ó. Resolvendo nó A. Então, pelo método que a gente estava fazendo, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil da gente. Aqui tem só marca aqui, 6 metros. Beleza. Então, vamos fazer o nó A. Então, ó, vou desenhar ele aqui, ó. Com bolinha.
A gente, então, estava fazendo assim, né? A gente faz a força saindo. Se der negativo, o sentido está errado, né? Então, ó, eu já tenho FA, estava para cima. Então, eu tenho uma barra de A para B, então vou colocar um vetor aqui. E tenho uma barra de A para D, então vou colocar um vetor aqui. Então, aqui em cima, aqui, ó, esse aqui é um FAB, e aqui embaixo eu tenho um FAD. E esse que sobrou, o FA, que a gente já sabe o valor. E aí, ó, FAB está fazendo ângulo, né, pessoal? Quando faz ângulo, o que a gente tem que fazer? Decompor. Então, eu voltei para cima. Opa! Eu voltei para cima aqui, ó. Um FABY e para a direita aqui, um FABX. Vamos escrever aqui, ó. FABY, FABX. Outra coisa também que a gente vai precisar saber é esse ângulo aqui, né, pessoal? Que vai ser esse aqui, né? Para a gente poder resolver. Então, a gente tem esse triângulo ali, ó, para descobrir, ó. Esse tamanho aqui é 3, esse tamanho aqui é 4, e a gente quer esse ângulo θ. Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. O que dá para fazer aí? Hipotenusa. Dá para fazer hipotenusa, beleza. Mas se eu tenho o oposto e o adjacente, e eu quero saber o ângulo, esse ângulo aí ele vai ser um arco tangente. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou escrever 0, depois eu corto ali para falar que é o θ. Então, ele vai ser o arco tangente de cateto oposto, que é 4, dividido por 3. Quanto que dá isso aí, pessoal? 53,13 graus. Então, 53,13 graus. O nosso θ. Tá, então, quando a gente for decompor, né, a gente vai ter que usar isso daí. Então, vamos lá. Vamos resolver o nó A. Vamos fazer para x primeiro. Vamos fazer aqui. Vou fazer para x. Vamos lá, para x, pessoal. Que forças que a gente tem aí em x? X tem o 600, não. FAD. Vamos escrever as letras primeiro. FAD, que está para a direita, vou para o positivo, mais esse FABX, né, que também dá para a direita, e só tem essas duas, né? Sim. Então, isso aí tem que ser igual a 0. Vamos lá. FAD, a gente não sabe. Deixa eu calcular. FAD. Mais. Esse FABX, ele é cateto o que aí, pessoal? Adjacente, né? Se ele é cateto adjacente, então a gente usa cosseno, igual a 0. Então, para x ficou duas incógnitas, né? A gente não consegue calcular o AD e nem o AB. Oi? Aí é o 53? Foi mal, é verdade. Viajei aqui, 45. 45 foi do passado. Beleza. Aí, então ficou duas incógnitas. Não dá para a gente resolver se tem duas incógnitas, porque a gente não sabe o AD e nem o AB ainda. Então vamos resolver para Y para ver se a gente acha mais uma informação. Vou colocar aqui.
Como que ficarão as forças de Y? FA, né? Tá para cima. BY, né? Para cima também. Ficou Fabi. Isso aqui é igual a 0. Certo? Duas forças para cima aqui no desenho, ó. FA a gente já sabe quanto que vale? Já. Esse a gente calculou, né? 600. Se o FAB no outro ficou cosseno, então esse aqui pode ser, esse aqui tem que ser então, né? Então vai ficar FAB vezes seno de 53,13. E isso aqui tem que ser igual a 0. Então, se eu for isolar esse FAB, eu vou pegar esses 600, vou passar para a direita, subtraindo, menos 600. E vou passar o seno que está multiplicando, vou passar dividindo. Quanto que dá isso aí, pessoal? Menos 600 dividido por seno de 53. 750. 750. Então, agora que eu sei o FAB, eu posso substituir na de cima. Ficou negativo, né? 750? Sim. Vou colocar ele para cá, assim, para colocar um menos. Então, vamos resolver o de cima, ó. O FAB eu já sei, então vai ficar FAD igual. Passo esse FAB cosseno para o outro lado. FAB, a gente calculou ali embaixo que ele vale menos 750. Então, vamos escrever aqui. Ó. Menos 750. Só que ele era mais, ele passa menos. E aí a gente vai substituir. Então, vou colocar menos, para ficar certinho. Né? Porque ele era mais, passou para a direita, ficou menos. E o AB que a gente calculou embaixo era menos. Então, eu substituo menos também e depois vai ficar positivo. Vezes cosseno de 53,13. Então, esse menos com menos vai fazer ficar positivo, né? Então, quanto que é 750 vezes cosseno de 53? 450. Menos 450. Né? Não, agora vai ficar positivo, né? Com menos com menos. 450. 458. Então, ó, nó A tá resolvido. A gente descobriu que em Y ele está negativo, então ele está comprimindo, e em X ele está positivo, então ele está tracionando. Então, nó A resolvido. Como a gente descobriu aqui, ó, essa força AB e essa força AD, então é mais fácil a gente ir resolver ou o nó B ou o nó D, já que a gente tem agora novas informações, né? Então vamos para o próximo nó. Vamos para o nó D. Eu vou ter que apagar esse desenho aqui, tá, pessoal? Aqui da direita, para desenhar o nó D. Aqui na esquerda, quer dizer. Então tá, vamos desenhar aqui a bolinha dele aqui. Então, nó D. E aí vamos desenhar os vetores. Ó, ele já tem uns 600 para cá. E aí vamos fazer então, para cima aqui, um FD. Não, depois eu vou escrever. Depois eu escrevo digital. Eu tenho para cima aqui um FDC. Eu tenho que ter aqui na diagonal um FBD. E eu tenho que ter para cá um FAD, né? Então aqui é 600 newton. Aqui de cima é um FDC. Esse aqui é um FBD. E esse aqui é um FDA.
E aí, como é simétrico, né, os desenhos ali, ó, esse ângulo aqui tem que ser 53,13. Vocês conseguem enxergar por que o ângulo é igual, pessoal? Que é simétrico, né, o triângulo. Então, vamos resolver. Então, a gente está no nó D, vamos fazer o nó D para X. Ó, a gente tem o FDA, que está saindo, FDA, né, que a gente desenhou, a gente sempre desenha tracionando, né, saindo do nó, e se der negativo, significa que a gente escolheu, né, o sentido errado. Pro outro lado, ali, ó, esse FDA já tem os 600, a gente só tem... Ah, peraí, faltou decompor, né, o FBD, peraí. Vamos apagar aqui, depois a gente faz isso. Faltou fazer mais umas forças aqui. Então, se a gente for decompor o BD, que ele está na diagonal, ainda ficou faltando aqui para cima, ficou faltando uma componente, e aqui para cá também uma componente. Então, ficou faltando... Deixa eu só puxar isso aqui. Aqui vai ser um FBDY. E aqui um FBDX. Aí, agora vai dar para fazer. Então, vamos fazer o X aqui. Vamos lá, em X, que forças que a gente tem? A gente tem o BDX, a gente tem o DA e a gente tem o 600. Então, vai ficar X, que está tracionando, mais o FDA, mais o 600. Isso aqui tem que ser igual a 0. Porque não pode se movimentar, o resultante tem que ser igual a 0. Deixa eu olhar ali, ele é um cateto adjacente, né, do ângulo de 53. Então, ele vai ser um FBD cosseno de 50,13. Mais FDA, a gente já calculou. Quanto que é? FAD, né? Que é o F, que é igual, tem que ser igual ao FAD. Ele é 450. Mais 600. E isso aqui igual a 0. Então, a gente tem que isolar esse FBD aí, né? Deixa eu só conferir um negócio aqui rapidinho, pessoal. Tá. Aqui eu tinha que escrever cosseno. Então, esse FBD vai ficar... Eu vou passar os 600 para lá, vai dar menos 600, menos 450. E isso aqui, eu pego o cosseno e passo dividindo. O FBD, pessoal? Deu um valor alto. Tá? Menos 1.750.
menos 1.750 newtons. Com uma dúvida aí. Esse FDA não seria igual ao 600, não? Por ser forças opostas? Ou não? Então, a gente tem duas forças para a esquerda. Eu acho que, como ficou oposto ali, eu acho que o 600 que tem que ser negativo. Deixa eu conferir aqui. Porque ele como o 600 está para a direita, a gente tem que colocar ele negativo aqui. Ó. Aí vai dar certo. E aí aqui ele fica mais. Quanto que fica fazendo desse jeito aqui, pessoal? 600 menos 450. E aí depois divide pelo quociente. 250. Então a gente tem o FBD. Agora a gente consegue fazer o Y. Resolvendo o Y. Y a gente tem para cima FBDY mais um FDC para cima. Então isso vai ficar igual a 0. Se o outro for cosseno, então esse aqui tem que ser seno. Então vai ficar FBD vezes seno de 53,13. Isso é igual a menos FDC. Passei o menos como menos porque tem que trocar o sinal, né? Porque passou do outro lado. O FBD é 250, né, pessoal? A gente calculou em cima. Quanto é esse? Vou calcular para ele. 250 vezes 153. Dá 200. Então é o FDC. Aí como tem o menos do outro lado, só para deixar o FDC positivo, eu passei para a esquerda, aí ficou menos 200. Vou só arrumar aqui para arrumar mais espaço, para a gente fazer o próximo nó. Então ficou faltando o nó B agora, né? O nó C a gente já sabe FCX e FCY, já está respondido. Falta só o nó B. Vou apagar aqui para a gente fazer de novo aqui o desenho dele. Vamos ver se a gente já não sabe tudo do B? O B, a gente já sabe FAB? Já sabe, né? FAB é igual a FBA, que é igual a menos 750 newton. Certo? Certo. Igual a FBD. Quanto que vale FBD? 250 newton. Então ali no nó D. E positivo. E FBC, se eu sei ali o FCX, tá vendo que atua de C para B?
a força que a gente chamou de FCX. Quanto que vale essa? Tá ali em cima ali, ó. FCX é 600. 600 newtons. Então, como a gente já calculou para os outros nós, o último nó não precisa calcular, é só você analisar, né, as forças, porque as forças em cada barra sempre tem que ser iguais. Quem é positivo é tração, quem ficou negativo é compressão. Eu pedi só para colocar assim nas respostas, para você botar tipo o C e o T, só para dar uma lembrada, a gente esquece. Ah, sim, vamos aqui. Então, aqui no menos 750 é C, né? E aqui no 450 é T. Esse aqui. E beleza? Vou salvar essa imagem aqui. Depois, se usar, dá para ele. Então, assim, pessoal, esse tipo de exercício, eles, tipo assim, são chatinhos, porque tem bastante passinho que tem que ficar fazendo, tem que ficar analisando as forças e tal. Mas, assim, para você ficar, é questão de... o próprio nome já diz, né? É exercício, você tem que exercitar. Então, nesse slide que eu vou postar tem outras resoluções. No YouTube, pessoal, se vocês procurarem, tem 1 milhão de vídeos de pessoa fazendo, então dá para vocês treinarem bem aí de como fazer. Aí eu vou postar depois o slide lá para vocês também. E é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? O livro também tem exercício resolvido. Então tá, pessoal. Eu vou ficando então por aqui. Então é isso. Até semana que vem aí para vocês. Beleza. Beleza, professor. Valeu. Ótimo.